Te dou boas-vindas ao nosso canal. O meu nome é João Balbino. A mensagem desse vídeo está centrada no Evangelho. Essa mensagem você precisa assistir. Em muitas partes, o Evangelho de Deus, o Evangelho bíblico, o Evangelho puro tem sido perdido. E isso é algo muito grave. As pessoas se envolvem com as coisas da religião. As pessoas se envolvem com o ensino moral, se envolvem com filantropia, se envolvem com boas obras, se envolvem com idolatria, se envolvem com ideologia, se envolvem com faça isso e não faça aquilo outro, se envolvem com legalismo, se envolvem com filosofias diversas, se envolvem com humanismo e dizem que estão envolvidas com o Evangelho, defendem que têm o Evangelho, que estão vivendo dentro do Evangelho e que estão ensinando e proclamando o Evangelho, mas têm perdido o Evangelho original. O Evangelho não trata do que temos que fazer. O Evangelho puro, o Evangelho bíblico, trata daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. Nesse vídeo, procuraremos demonstrar à luz da Bíblia qual é o problema real da humanidade. Veremos que o Evangelho é a boa nova de Deus, a resposta e a solução do céu para o problema que está na raiz de todos os problemas, que é o problema do Gênesis, capítulo de número 3. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que essa mensagem chegue a bilhões de pessoas em toda a terra. Oramos para que essa mensagem chegue ao último da terra. Que nosso amado Senhor Jesus Cristo, por meio dessa mensagem, realize obras de salvação no mundo todo. Por favor, eu peço, assista ao vídeo com concentração e siga assistindo, siga vendo esse vídeo, siga escutando essa mensagem. Assista esse vídeo repetidas vezes. Assista agora, assista logo mais, assista amanhã e assista depois. Digo que nosso amado Senhor Jesus, por meio dessa mensagem, falará com você em trechos diversos. Você receberá revelações, receberá esclarecimentos, será edificado, será edificada. O seu apoio se inscrevendo no canal, deixando o gostei, deixando o seu comentário é muito, muito importante para que cheguemos a alcançar os propósitos missionários que temos estabelecido. Eu conto com você. Vamos à mensagem. Nosso tema é o segredo total da salvação. Leamos Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Acabamos de ler um texto principal da Escritura Sagrada, um texto fundamental para compreendermos a verdade da Bíblia, um texto fundamental para compreendermos o Evangelho, para compreendermos a mensagem da cruz. No Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós encontramos o Evangelho original. Encontramos o Evangelho anunciado pela primeira vez. Encontramos o Evangelho puro e completo. Encontramos o Evangelho que foi primeiramente pregado, proclamado pelo próprio Deus. O Evangelho não é religião. Religião representa as tentativas e os esforços humanos para se conectar com Deus. Religião representa as tentativas e os esforços humanos para preencher o vazio que as pessoas sentem em relação a Deus. Religião é coisa que o homem inventa, mas o Evangelho foi proclamado, foi dado por Deus. O Evangelho tem a sua origem em Deus. A palavra Evangelho, no grego evangelion, significa boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é a boa notícia de que, por meio do descendente da mulher, que é o Messias no Velho Testamento,
que é o Cristo no Novo Testamento, haverá redenção para o ser humano caído. Observe que o próprio Deus é o autor, é o anunciador original e é o fiador do Evangelho. Deus é aquele que deu o Evangelho e que garante o cumprimento da promessa. Ao anunciar a vinda do descendente da mulher, que é o Redentor da humanidade, o Libertador, o Salvador, Deus impôs juízo à serpente. Deus pôs termo, Deus pôs limite às consequências da nefasta ação do demônio. Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Isso é uma sentença de antagonismo perpétuo entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. É uma sentença de separação entre Satanás e o que Satanás representa e a mulher e aquilo que a mulher representa. É uma sentença de divisão. Pergunto: você já havia pensado antes que a serpente, que é Satanás, espiritualmente falando, tem descendência, tem família, tem filhos? Você já havia pensado antes em Satanás espiritualmente ocupando a posição e exercendo o papel e a autoridade de um pai? Quem são os descendentes da serpente? Isso nós veremos na Bíblia daqui a pouquinho. Ao se rebelarem contra Deus, Adão e Eva protagonizaram a queda da humanidade. Excluíram Deus de suas vidas, oportunizaram que a serpente ascendesse à posição de cabeça dos seres humanos, uma realidade espiritual com implicações que vão além de questões meramente relacionadas à influência e a governo. A queda dos primeiros pais afetou a humanidade. A queda dos primeiros pais destituiu os seres humanos da glória de Deus, separou o ser humano de Deus. Romanos 3:23 trata disso. A queda dos primeiros pais afetou todas as partes de nossa vida, afetou todas as faculdades, afetou todas as funções, afetou a natureza humana. A Bíblia não utiliza meias palavras para expressar as consequências da queda no âmbito da natureza humana. A denúncia das Escrituras está refletida na expressão raça de víboras, que foi empregada por João Batista, conforme Mateus capítulo 3, versículo 7, Lucas capítulo 3, versículo 7, e também por nosso amado Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 12, 34 e Mateus 23, 33. Leiamos Mateus 23, 33. Disse Jesus: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pessoa alguma pode salvar a si mesma da condenação ao inferno. Apenas por meio do Evangelho, que é o descendente da mulher, pessoas são salvas, escapam da condenação. O Evangelho, que é o Cristo, é a resposta e a solução de Deus para o problema que ser humano algum pode resolver, que é o problema espiritual, que é o problema da separação, que é o problema da morte espiritual, que é o problema consequente ao Gênesis 3. Muitas pessoas ignoram o Evangelho. Confundem o Evangelho com muitas coisas. Confundem o Evangelho com vida moral. Confundem o Evangelho com boas obras. Confundem o Evangelho com filantropia, com filosofia, com legalismo, com humanismo e com muitas outras coisas. Não compreendem que uma vida moral e que os esforços e as iniciativas meramente humanas não podem redimir pessoa alguma. São inúteis no sentido de credenciar qualquer pessoa para o céu. Por favor, observe as palavras de Jesus que lemos em Mateus capítulo 23, versículo 33. O Senhor
se dirigiu aos seus interlocutores, chamando-os de serpentes, e confirmou a denúncia por meio da expressão que usou em seguida. Disse: raça de víboras. O verbete raça reflete a existência de um ancestral comum à espécie. No caso, o ancestral comum é uma víbora, é uma serpente. Dirigir-se a Satanás, chamando de serpente, isso não surpreende ninguém. Entretanto, é diferente quando esse tipo de tratamento é dirigido a seres humanos. Contudo, o fato é que nosso amado Senhor Jesus Cristo não estava sendo ofensivo. Jesus não estava conquistado pela cólera, pela raiva, pela ira. Jesus estava pronunciando palavras pensadas, não estava pronunciando palavras irrefletidamente. O Senhor apenas estava sendo claro quanto ao real problema humano. Jesus estava sendo explícito com respeito às consequências da queda. Explico mais. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus confrontou algumas pessoas que estavam se opondo a ele com as seguintes palavras. Disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. As palavras de Jesus, que nós acabamos de ler, foram dirigidas a representantes da elite espiritual em Israel. Ali estavam pessoas de moral forte, pessoas que, em geral, tinham uma conduta ilibada, irrepreensível, e desfrutavam do apoio e da admiração de seus pares. Então, Jesus se voltou para eles e denunciou o problema do coração daquelas pessoas. Denunciou a razão de suas más disposições. Jesus lhes disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. O desejo da serpente é sempre matar. Satanás foi homicida desde o princípio. No Éden, Satanás foi o autor e o consumador da morte espiritual, que é mais que morte física, de Adão, de Eva e de seus descendentes. Ser homicida, espiritualmente falando, significa por ação ou por omissão, concorrer para que pessoas subsistam e passem para a eternidade em estado de alienação de Deus, em estado de perdição, mortos espirituais. Quem são os filhos do diabo? Permitamos que a Bíblia nos esclareça. Leiamos 1 João, capítulo 3, versículos 8 e 10. A Bíblia diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Os filhos do diabo são as pessoas que comungam da mesma natureza vazia de Deus e das mesmas disposições perversas, malignas, que são próprias da serpente. Os filhos do diabo são pessoas que vivem alienadas de Deus por causa do problema do Gênesis 3. Vivem presos dentro da cegueira satânica. Os filhos do diabo são pessoas que ignoram o Evangelho. São pessoas que ignoram o pacto no sangue de Jesus. Os filhos do diabo são inimigos de Cristo e inimigos do povo que pertence a Cristo. Têm sentimentos errados. Mas, graças a Deus, há solução para o problema do Gênesis capítulo 3 e para suas consequências. A solução é o Evangelho, que é o descendente da mulher, que é o Messias, que é o Cristo, que é o Redentor da humanidade, o Salvador do mundo, que é Jesus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor
quando ainda éramos pecadores. Todas as pessoas que nascem nesse mundo são descendentes de homem com mulher. Todas as pessoas têm necessariamente um pai e uma mãe. Em toda a história da humanidade, há apenas um que é o descendente da mulher. É o Messias, é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. O profeta Isaías explicou com notável clareza a promessa do Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isaías anunciou a vinda, o nascimento do descendente da mulher, quando escreveu a respeito de Emanuel, o Messias que nasceria de uma mulher virgem, ou seja, nasceria de uma mulher que não havia conhecido homem algum. Isaías escreveu, capítulo 7, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 23, a Bíblia documenta o cumprimento da promessa de Deus. A Bíblia documenta o cumprimento da profecia de Isaías. A Bíblia documenta a vinda do descendente da mulher, que é Emanuel, que é Deus conosco, que é o Messias, que é o Cristo, que é Jesus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 1, versículos 22 ao 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O significado completo de Emanuel é Deus num relacionamento pessoal conosco, Deus interagindo com cada um de seus filhos. Isso é o Evangelho, a boa nova de perdão e de reconciliação com Deus por meio do Cristo, que é Jesus. Esse relacionamento pessoal com Deus, que tem a sua expressão palpável por meio do culto pessoal, é a chave para tudo. É a chave para a felicidade eterna, que é desfrutar que Deus está perfeitamente junto conosco para sempre. Observe, aproximando-se o momento de partir, deixar os seus discípulos e partir para estar com seu Pai, Jesus perguntou aos discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 15, quem vocês dizem que eu sou? A resposta vem por meio dos lábios do apóstolo Pedro, que fez a sua confissão. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. A réplica que Jesus ofereceu foi, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. E fica claro que receber a revelação completa do Evangelho, receber a revelação de quem é Jesus, receber a revelação de que o Evangelho é Jesus, receber a revelação de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Deus Salvador, o Filho de Deus. Isso é o resultado de uma obra espiritual. E no versículo 18, referindo à confissão de Pedro, nosso amado Senhor Jesus Cristo declarou, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é a confissão que Pedro fez, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é formada pelas pessoas, exclusivamente pelas pessoas que receberam a mesma revelação que Pedro recebeu e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, portanto Deus, por isso se devocionam. Observe, o filho de uma ovelha é ovelhinha, o filho de uma cobra é cobrinha, o filho do homem, que é? O filho do homem é homem, e o filho de Deus, que é?
O Filho de Deus é Deus. Esse conceito era absolutamente claro para os judeus. Por isso, quando Jesus dizia que Deus era seu Pai, os judeus ficavam irados, ficavam transtornados. Por exemplo, em João, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Retornando ao Gênesis 3,15, Deus disse: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra do Senhor transmite a ideia de dois indivíduos, sendo que a cabeça de um deles foi condenada por Deus a ir para debaixo dos pés do outro e ser mortalmente ferida. Cabeça nos fala de governo. Cabeça nos fala a respeito de controle e de autoridade sobre um corpo. A predição divina significa o fim do domínio de Satanás sobre a vida de pessoas e a chegada do reino de Deus, a chegada do domínio, a chegada do governo de Deus. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo, após ter sido crucificado e ressuscitado, apresentou-se vivo perante os discípulos, lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus é a autoridade maior no universo. A cabeça da serpente foi mortalmente ferida. E nós estamos aqui como prova disso. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15, encontramos uma das passagens bíblicas mais esclarecedoras quanto ao significado da vitória de Cristo na cruz. A Bíblia diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, espiritualmente mortos, separados de Deus, Deus os vivificou, lhes deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Resolveu completamente o problema do pecado. E tendo despojado os poderes e as autoridades, despojou os poderes infernais de suas posses, que eram seres humanos caídos. Fez dos poderes infernais um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Há apenas um evangelho que liberta do poder das trevas e estabelece o governo de Deus na vida de uma pessoa. É o evangelho do reino de Deus, que trata do senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre todos e sobre tudo. Na pena do profeta Isaías, com referência à tarefa evangelística do povo de Deus, a Bíblia diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías capítulo 52, versículo 7. Jesus Cristo é verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Cristo destruiu as obras do diabo completamente. Quanto ao fato de o calcanhar do descendente da mulher, que é o Filho de Deus, que é Jesus, ter sido ferido, nós sabemos que não se trata de uma ferida mortal. A morte de Jesus Cristo na cruz foi sucedida por sua ressurreição e por sua ascensão para o trono do universo. Jesus Cristo está vivo. Cristo reina. Jesus Cristo é o Senhor. Qual é a mensagem que ecoa do Éden? Muito simples. Todos pecaram. Em Adão, todos pecaram, todos caíram. A isto chamamos de a solidariedade da raça em Adão. Qual é a conclusão? Todos
necessitam do Messias, necessitam do Cristo. As grandes questões são: quem você pensa que é o dono de sua vida? Quem é o objeto da sua fé e do seu culto? Gostaria que você entendesse que o segredo total da salvação é Emanuel. A realidade de que o Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto conosco é o que muda totalmente o estado espiritual de uma pessoa. O Evangelho muda o dono da nossa vida e muda a nossa destinação. Quanto a você, ouça o Evangelho e siga ouvindo o Evangelho. O resultado, a obra de Deus tomará lugar em sua vida. Quando a obra do Espírito Santo toma lugar na vida de uma pessoa, a pessoa recebe o poder de Deus. Não importa o que lhe falta, não importa se tem limitações, não importa se tem debilidades. Deus que está junto com a pessoa, Deus que está junto conosco, nos guia e age por meio de nossa vida. Digo que você é o discípulo evangelista que Deus vai levantar para proclamar o Evangelho, para anunciar que Jesus é o Cristo e salvar pessoas de todas as nações. O seu apoio é fundamental para que as mensagens que temos proclamado alcancem mais pessoas. Por favor, deixe o seu gostei nesse vídeo, deixe o seu comentário e também compartilhe essa mensagem, compartilhe o vídeo por meio de suas mídias sociais. Agradeço por assistir. Graça abundante.